Hoje a gente vai conversar sobre essa técnica. Eu vou estar usando ela dentro do DaVinci, mas se você entender assim qual que é a ideia por trás de tudo, você vai conseguir pesquisar como fazer no programa que você usa. E bom, eu vou colocar alguns samples, né, que eu produzi durante esses dias. Mas eu vou tentar fazer alguma coisinha aqui agora, talvez eu use essa câmera aqui de exemplo, para eu conseguir também direcionar vocês do modo de gravação, até onde o speed ramp pode ir, onde começa, onde termina, qual técnica você vai querer usar, porque depende muito do movimento que a gente vai fazer com a câmera em si e o assunto. E é isso. Vou tentar fazer um exemplo com essa PDzinha aqui, para vocês entenderem certamente como que funciona a técnica, tá? Bom, primeiramente, a gente precisa de um ponto de foco principal, tá? Então eu vou usar o logo da Sony aqui pra gente ter esse foco. Então tem alguns movimentos que a gente tem de opção. Então a gente consegue fazer uma órbita em cima do assunto. Lembrando sempre que quanto mais centralizado você deixar o assunto principal, menos qualidade você vai perder na pós, porque a gente precisa fazer o traqueamento. Então quanto mais centralizado você fazer esse movimento, mais qualidade a gente vai ter no final. Então a gente tem algumas possibilidades de movimento. Então a órbita seria a gente consegue fazer um traveling in, que fica bem legal também, que a gente consegue mesclar com outra, que a gente consegue mesclar transformando a câmera em outro objeto. Então eu vou fazer aqui para vocês verem, tá? E a gente vai transformar essa câmera em uma lente. Então sempre pensar no movimento que você vai fazer, você tem que deixar sempre o assunto principal centralizado. Então você não consegue fazer uma pan, uma tilt, porque a gente perde o ponto de foco nessa técnica, mas tem como aplicar o speed ramp também de outras maneiras. Então, como a gente está falando sobre esse assunto hoje, a gente consegue fazer assim, puxar para cá, bem para cá. Já com o take seu selecionado, a gente vai dar de exemplo aqui aquele primeiro que a gente fez, tá? Sempre uma cor pra gente tentar contrastar o máximo possível para o programa entender bem o tracking, tá? Então eu vou usar esse daqui, depois eu faço alguns ajustes. Já selecionado o trecho, a gente vem aqui e vem em Open Infusion Page. No Open Infusion Page, a gente vai fazer a seleção do traqueamento. Então primeiro a gente começa com o traqueamento e depois a gente vem com o speed ramp. Aí mentalmente você vai ter que pensar se você vai querer fazer em uma imagem única, se você começa rápido, slow ou na velocidade normal, rápido e emenda com a outra, igual o exemplo que eu mostrei para vocês aqui anteriormente. Então agora é o momento que você tem que decidir. Então a gente vem aqui na seleção de efeito, Shift Tab, vem em Tracking, e no DaVinci é o Tracking, esse TRA no final, né? Dá para fazer de outras maneiras também, mas esse aqui é o mais simples e eficaz pra caramba. Então a gente vem aqui em Adicionar, a gente já cria esse ponto, deixa eu abrir aqui para vocês um pouco mais. E a gente vai vir no ponto contrastado que a gente quer que seja o foco do movimento. Nesse caso aqui dessa imagem, a gente veio pro Sony. Então, a gente já faz um movimento de câmera pensando no que a gente quer traquear. Quanto mais força o programa vai fazer para deixar a sua imagem estabilizada, centralizada, mais tremido. Só que é um tremido diferente, não é um tremido assim. Tem que tomar cuidado porque é um tremido assim, ó. Então fica muito feio, então tem que tomar muito cuidado. Por isso que a maioria do pessoal que você vai fazer nessa imagem é sempre de gimbal, porque o gimbal consegue ter essa fluidez menor e o programa tem que trabalhar menos. Então você tem que pensar isso antes de gravar. Então a gente vem aqui no Sony e dá aqui um track forward and reverse. Então a gente vai conseguir fazer o traqueamento forward and reverse. E vamos esperar um pouquinho agora. Ah, tá traqueando bem. Então isso é uma coisa, até na hora de gravar você tem que prestar atenção. Será que o que você quer traquear tá bem contrastado, tá bem iluminado? Que tudo isso vai ajudar o programa. E quanto mais a gente ajudar o programa a fazer menos força, o melhor resultado a gente vai ter, tá bom? Então a gente vem aqui
Operation, né, que é o que esse traqueamento vai fazer. Então nesse caso a gente quer fazer o match de movimento, né, que seria um ponto específico sendo traqueado ali. Então a gente vem aqui em Match Move, Foreground and Background, Over Background. Então a gente vem aqui em Background Only, que é para só ativar a imagem em si e ela causar esse efeito que a gente quer. Você tem que fazer o movimento centralizado, perfeito, por isso que é bom sempre o gimbal. Aqui eu fiz na mão, mas a gente conseguiu ter um resultado até que satisfatório. Se tivesse feito de gimbal, teria ficado bem melhor, mas vocês vão ver que quanto menos traqueamento ali o programa tem que fazer, melhor o resultado final. Então aqui a gente conseguiu ter um resultado legal, porque foi pouco espaço ali que a gente vai ter que preencher com a imagem depois. Então você pode ver aqui nas laterais aqui, ó, que toda essa borda a gente vai ter que preencher com a imagem. E agora, para preencher esse espaço que sobrou da imagem, você pode vir aqui e colocar Transform, né? Pra gente ter esse controle de zoom e os keyframes ali. Então a gente consegue vir no tamanho, no aspecto, no ângulo, centralizado, mudar o pivô. Então a gente vem aqui em Size, a gente aumenta até preencher. Lembrando que quanto menos a gente move a imagem, né, escala ela, mais qualidade a gente tem. Então a gente vem aqui, vamos ver que resultado que a gente teve aqui, ó. Resultadozinho bem interessante, nem vai precisar mexer com os keyframes. Você viu, ó, isso aqui que eu falei pra vocês, pessoal, ó, é que eu fiz com a câmera na mão, mas tá vendo? Olha esse wobble aqui, ó. Isso a gente quer evitar de toda maneira. Porque aqui é um cenário, é uma coisa que está estática. Imagina se tivesse pessoas passando no fundo, que horrível que ia ficar. Então isso aqui que a gente quer evitar, certo? Então a gente, como aqui foi no final e o Speed Ramp eu já vi que até aqui ele já funciona, eu consigo só cortar e dali a gente consegue já ter um resultado legal. Então a gente vai vir aqui, como a gente já conseguiu o que a gente queria, a gente vai fazer o corte aqui no frame 115. Então tá bem legal, tá? No nosso clipe selecionado a gente vai estar um Command R, né, para abrir no seu programa que você usa. Se não for o DaVinci, vai ser a mesma coisa, você com certeza já deve saber esse atalho. Então a gente vai vir daqui até aqui. Então a gente vai criar aqui, Add Speed Point. Então daqui pra cá. Não, na verdade eu vou colocar um pouquinho mais pra frente. Então daqui para cá, a gente vai colocar um Speed Point. E daqui... Aqui é o momento que a gente observa o que a gente está gravando. Como filmmaker, a gente tem que sempre saber que a gente está comunicando alguma coisa. Então, se não dá tempo da pessoa ler, se não dá tempo da pessoa entender realmente o que é meio que fantasia, tá ligado? É legal e tudo mais, às vezes eu também assumo que às vezes eu faço isso também, mas sempre pensando que a imagem tem que ser passada. Então, se você está filmando um produto ou está filmando alguma outra coisa, a pessoa tem que digerir aquela imagem, então não pode ficar só tacando isso aí aleatoriamente também. Então a gente vem aqui agora, Add Speed Point. Então uma coisa legal do DaVinci é que aqui eu gosto sempre de controlar o Speed Point dessa maneira, né, com o Command R. Então fica bem mais fácil, tá? Então a gente vem aqui, eu vou colocar uma velocidade aqui, mas depois eu vou arrumar. Então a gente vem aqui, eu vou colocar 800 nesse caso. E não vou colocar 800 nesse aqui, depois eu vou alterar, mas vocês vão entender. E agora a gente vai vir aqui, ó, na aba de Keyframes. Vocês viram aqui que ele está tudo quadrado, ó, que coisa feia isso aqui, ó. Isso aqui é feio demais, ó. Então a gente clica aqui no Speed Point, tá? A gente vem aqui, né, aqui em cima e a gente vai colocar um Easy In and Out, tá? Então aqui logo ela abre o Bezier pra gente fazer o controle. Então vamos deixar ele bem smooth. Então a gente vem aqui, Speed Point, vem aqui, In and Out de novo. Aqui você consegue controlar a velocidade. Então por isso que eu falei que aqui, ali no Command R, era só pra gente ter um norte, tá? Porque aqui a gente tem um controle mais fiel da velocidade. Então aqui, ó, eu vou até abaixar um pouquinho. Esse aqui eu vou abaixar um pouquinho também. Então olha como agora a curva de velocidade está bem mais suave. Aqui você pode brincar na curva, pode colocar ela mais pra cima, mais pra baixo. Tudo vai do feeling, tá? Olha que smooth. É disso que eu tô falando, então. Então, pessoal, entendendo aqui como que funciona a construção do Speed Ramp, você vai ver que vai ter situações que você vai conseguir colocar dessa maneira com o tracking, tá? Então sempre a gente vai ter algum assunto focado inicial e às vezes você vai fazer um pan ou um tilt
gravando ali o seu assunto, você vai ver que não tem o porquê, não tem nem o porquê fazer isso, entendeu? Então você vai ver que tem situações que isso ocorre, então você tem que sempre pensar isso antes da gente gravar. Então a gente criou o compound clip, né? Então a gente vem aqui, reverse, no segundo e no quarto. E a gente vai ter um resultado mais ou menos assim. E com isso, pessoal, as possibilidades são infinitas. Então, se você entendeu como que é a construção, como que isso funciona para ter esse resultado, para ter essa estética, você, antes de gravar, você vai pensar se você vai querer usar esse tipo de tracking ou não, ou só o speed ramp normal, ou talvez sem nada, imagenzinha no tripé paradinha ali, aquela coisa linda. Tudo funciona. Sempre a gente tem que pensar o público que a gente está gravando, para quem a gente está gravando. Então não adianta a gente ficar colocando um monte de speed ramp sem nexo, onde a pessoa não consegue nem digerir o que ela está assistindo. Então a gente tem que sempre pensar nisso para não exagerar. A gente usa isso como uma técnica para melhorar nossos vídeos em momentos que a gente constrói aquela atmosfera para isso caber. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que às vezes pode ter ficado alguma coisa para trás. Deixa aqui nos comentários o que você gostaria de saber ali um pouco mais. Eu sei que tem outros temperinhos ali que dá para jogar por cima, dá pra gente discorrer ali um pouquinho mais sobre o assunto. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido somar aí na vida de vocês, para vocês terem essa pequena evolução, essa técnica a mais no arsenal de vocês. Então é isso, pessoal, se faltou alguma coisa, vocês têm alguma dúvida do que dá para ir além do speed ramp, o que dá pra gente trazer com isso, deixa aqui nos comentários que a gente vai discorrer aí sobre o tema. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, é nóis.